Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguir em Contato, como reivindicar uma promessa. Há muitas promessas maravilhosas na Bíblia. E uma promessa é simplesmente uma declaração de Deus, de sua intenção de nos conceder graciosamente um presente, de alguma forma ou maneira. E nas Escrituras, as promessas são uma parte importante, bem desde o início até a Bíblia inteira. Você encontra uma promessa atrás da outra. Expressões do amor de Deus por nós. Expressões do cuidado de Deus por nós. Expressões do que Deus pretende fazer por nós, em nós, através de nós. E expressões da vontade, propósito e plano de Deus não só para a nossa vida, mas para todo o seu reino. Promessa após promessa após promessa. Pense nisso. E todos esses séculos que se passaram, nem sequer uma promessa foi esquecida. Nenhuma única promessa que ele fez foi jamais quebrada. É o tipo de Deus que você e eu servimos. Então, quando pensamos em todas essas promessas e no fato de que ele as fez para nós, lhe trazem glória, mas ele as fez para nós. Então, devem ser uma parte vital de nossas vidas. Todos os dias de nossa vida. Devemos ser gratos por todas as promessas que Deus nos deu. E se você pensar nisso, tudo que você acredita sobre ele, tudo que você acredita sobre Jesus, todo o seu sistema de crença, é baseado nas promessas de Deus. Então, quando eu penso em quão importante elas são, eu percebo que a tragédia na vida de muitas pessoas, aqui estão todas essas promessas, e é como ter riqueza, essa riqueza que é tão profunda e tão ampla que é incontável e imensurável, e as pessoas vivem por ela todos os dias e nunca param de reivindicá-las. Que pecado terrível! Para um filho de Deus, ser um seguidor de Jesus Cristo e possuir inúmeras promessas feitas por Deus e as negligenciamos. Não apenas as largamos, nós reclamamos, nós gememos, resmungamos sobre o que não temos e o que está acontecendo e todas essas coisas que estamos passando na vida, não percebendo ou insensível ao fato de que exatamente o que precisamos é achado bem aqui na palavra de Deus. Então é muito importante que você e eu entendamos as promessas. Essa é a nossa quarta mensagem da série As Promessas de Deus. E hoje estamos falando de como você reivindica uma promessa. Uma promessa não é nada mais que palavras em um papel, a menos que seja aplicada. Então vou te desafiar, ouça com atenção. Faça anotações, porque você tem promessas que provavelmente você cita. Você entende por quê? Você realmente acredita que essas promessas se aplicam a você? Espero que sim. Então eu quero que você abra, por favor, em Hebreus, capítulo 10. E eu só quero ler alguns versículos aqui para nos dar uma palavra de segurança, porque por todo o livro de Hebreus temos certeza, e essas pessoas que estão passando por momentos difíceis, e a Escritura diz a respeito deles, no versículo 34, capítulo 10, pois vocês se solidarizaram com os prisioneiros e aceitaram com alegria a apreensão dos seus bens, sabendo que têm para si um bem melhor e duradouro, passando por grandes momentos de perda. Portanto, não jogue fora sua confiança, que tem uma grande recompensa, ouça isso, porque precisam perseverar, para que quando fizerdes a vontade de Deus, vocês devem receber o que ele prometeu. Se eu perguntasse qual a sua promessa favorita na palavra de Deus, muitos de vocês me responderiam imediatamente. Muitos não poderiam, porque de alguma forma vocês meio que negligenciaram a ideia que uma promessa nas Escrituras também se aplica a vocês. Então eu quero esclarecer algumas coisas, para ajudá-lo a entender por que as promessas são tão importantes em sua vida, como você pessoalmente seria capaz de escolher por si mesmo, crer no que ele disse e reivindicar a promessa. Então, vamos ver o que a Bíblia diz. Eu vou colocar algumas coisas na tela, mas a parte mais importante de toda essa mensagem, eu vou colocar mais notas sobre essa porque eu quero que você entenda completamente. Agora, a primeira pergunta que surge para falarmos sobre promessas plenamente, devemos fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta é essa:
Todas as promessas das Escrituras são aplicáveis para nós hoje. O que você diria? Eu temia que dissessem isso. Não, elas não são. Todas as promessas da Bíblia não são para nós hoje. Por exemplo, me respondam, senhoras. Você acha que Deus diria a você que quando chegasse a 90, você ia ter um bebê? Não, ele não. E não há um homem aqui que pense que vai ser pai aos 100 anos. Essa é uma promessa que ele fez a Abraão e a Sara, não a nós hoje. Então deixe-me dizer isso, preste atenção. É muito importante. Embora muitas dessas promessas não tenham sido feitas a nós, elas foram feitas àqueles a quem ele falou por nós. Ou seja, se você voltar e observar como Deus trabalhou na vida de Abraão, ou na vida de Josué, ou na vida de José, ou na vida de Davi ou de Daniel, você verá os princípios pelos quais Deus operou, o que ele fez. Agora, embora ele não tenha feito essas promessas para nós, ele as fez para eles, por nós, e por todas as gerações que se seguiram, porque vemos como Deus opera entre homens e mulheres naqueles dias. Ele ainda trabalha da mesma maneira e de maneiras diferentes para nós hoje. Então, por um lado, ele fará algo igual àquilo, mas ele não fez essa promessa para nós, ele fez para eles. E aprendemos como Deus atende às necessidades e desejos do nosso coração quando Deus trabalhou na vida deles. Por exemplo, uma das mais educativas lições de toda a Escritura é quando Deus lida com José. Ouça, quantas lições aprendemos na vida de José. O que ele prometeu a José, ele prometeu a José. Quando eu leio o que ele fez na vida de José, recebo uma grande bênção e grande encorajamento com isso. Ele fez a promessa a ele. Veja isso. Mas ele também fez a promessa por nós. Pegou isso? Ele fez promessas a eles, mas também fez promessas por nós e aprendemos com elas. Uma segunda coisa que é muito importante é isso. Para responder a pergunta, quem tem o direito de reivindicar uma promessa de Deus, no entanto? Bem, o que você diria? Que todos têm o direito de reivindicar uma promessa de Deus? O que é isso? Ah, agora vocês estão prestando atenção. Não, eles absolutamente não podem. Somente os crentes podem reivindicar uma promessa de Deus com uma exceção. O incrédulo, a pessoa que não é salva, que deseja ser salva, pode reivindicar essa promessa. Se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus, crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus fez promessas que se aplicam a todos. O incrédulo pode apenas reivindicar a promessa de ser salvo. Depois disso, pode reivindicar outras. Mas para o incrédulo, ele não pode orar por, ó Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, por favor, supra minha necessidade aqui. Não tem direito, porque não é filho de Deus, ele está lá fora. Ele está fora da família de Deus. Alguém diz, bem, mas ele não criou todos nós, sim. E quando você se rebela contra Deus, se recusa a reconhecer o filho dele como seu salvador, está fora da família, não tem o direito, não tem o privilégio de pedir pelas promessas de Deus que ele fez aos seus filhos. Portanto, uma vez que a pessoa crê em Jesus Cristo como seu salvador pessoal, então ela fica sob a égide da família de Deus e pode reivindicar as promessas. Então, quando alguém diz, bem, quem tem o direito? Os filhos de Deus têm esse direito. Então, como dissemos, pode um incrédulo reivindicar uma promessa? Como ser salvo? Pode um incrédulo reivindicar outras promessas? Negativo. Pode um crente reivindicar todas as promessas de Deus? Aquelas que se ajustam ao tempo em que vivem, aquelas que se encaixam nas promessas que Deus planejou para aqueles de nós que são seus filhos em qualquer época da vida, período de tempo em que estamos vivendo. Agora, se você pegar os Salmos somente e ler as promessas que Deus fez para você, apenas nos Salmos é impressionante. E você coloca Salmos e Provérbios juntos, quando se trata de viver sua vida diária, é um tesouro. E acho que muitos crentes não percebem que tesouro que temos apenas nesses 2 livros da Bíblia. Então, é claro, por que devemos esperar que Deus nos prometa algo? Bem, em primeiro lugar, porque Ele nos ama. E Ele nos ama totalmente e incondicionalmente.
E como você pensa em como medir seu amor? Não tem como. Ele promete te guiar, ele promete direção, ele promete suprir as necessidades, ele promete nos proteger por onde quer que nós formos. Com as promessas de Deus, por quê? Porque, ele se revela a nós nessas promessas. Ele diz: Eu nunca te deixarei nem te abandonarei. Ninguém mais no mundo pode te prometer isso. Ele diz: Eu vou te ensinar o caminho que deve seguir. Vou te guiar com meus olhos sobre você. Somente Deus tem um olho para cada uma pessoa. Poderíamos simplesmente ler as Escrituras pensando em todas as promessas que Deus fez. E muitos filhos de Deus estão vivendo em pobreza de promessa. Pegou isso? Pobreza de promessa. Ou seja, as promessas estão lá, mas eles não reivindicam. As promessas estão lá e eles não creem. As promessas estão lá e passam necessidade. As promessas estão lá e duvidam de Deus. E reclamam, porque as coisas não vão do jeito deles. Veja as promessas de Deus. A Bíblia está cheia delas. E estão lá para você e eu porque somos seus filhos. Então, quando dizemos, bem, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para merecê-la? Nenhuma coisa. Deus tornou possível para nós vivermos essa vida incrível em relação a Ele e ter nossas necessidades supridas. E os nossos desejos, Ele diz: ouça, se você se deleitar em mim, eu lhe darei os desejos do seu coração. Ninguém pode te prometer isso a não ser Deus. E a verdade é que à medida que você passa pelas promessas, você não pode nem começar a nomear as promessas sobre as quais você e eu poderíamos fazer qualquer coisa, exceto depender de Deus para supri-las. Agora, como podemos ter certeza que Deus cumprirá suas promessas? Porque, ouça, Ele disse que Ele vai. E Deus, a Bíblia diz, não pode mentir. É contra a natureza dele mentir e, portanto, por seu próprio caráter. Deus não vai e não pode porque ele não muda. Se Deus é perfeito, é sempre perfeito. Se é confiável, é sempre confiável. Se ele é poderoso, é sempre poderoso. Se ele é santo, é sempre santo. Ele nunca muda. Portanto, quando se trata das promessas de Deus e as coisas que ele prometeu na sua palavra, podemos ter certeza? Sim, podemos ter certeza. Então, aqui está uma grande questão, e aqui que eu quero que passemos um pouco de tempo. Quando uma promessa da Bíblia se torna minha para reivindicar? Portanto, há uma série de pontos sobre esse. Eu quero que você anote, porque lembre-se, eu já disse isso 3 vezes. Ouça, acreditar em uma promessa e não aplicar a promessa não faz sentido. Deixe-me fazer uma pergunta. A quem pertencem as promessas de Deus? Ouvi uma pessoa falar meu nome. Obrigado, senhor. Isso é ótimo. Eu gostei disso. As promessas de Deus pertencem ao povo de Deus. Então, deixe-me te fazer uma pergunta. Você é um filho de Deus? Diga amém. Então, isso significa que as promessas de Deus pertencem a você? Amém? Percebe quão rico você é? 5 percebem. Nós não damos o devido valor. Então, estão ouvindo? Quando a promessa é uma necessidade pessoal em minha vida. Quando a promessa se encaixa em uma necessidade pessoal, Deus promete cumprir. Ele prometeu te dar direção. Por exemplo, voltando no Salmo 32, verso 8. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Vou aconselhá-lo com meus olhos sobre você. Só Deus pode prometer isso a você. Então, eis a questão. Quando posso reivindicar uma promessa? Posso reivindicar uma promessa quando uma necessidade pessoal que eu tenho me é prometida na palavra de Deus. E ele diz: se eu tiver essa necessidade de instrução, orientação e direção para tomar uma decisão, eu tenho a promessa. Posso reivindicar a promessa de Deus para me dar a direção? Sim, porque é uma promessa específica, dada a nós pela palavra de Deus, promessa específica feita por Ele, para atender uma necessidade pessoal em nossa vida, e todos nós temos essas necessidades pessoais. E, por exemplo, em segundo lugar, quando o contexto da Escritura permite. Isto é, você não pode simplesmente arrancar um texto da Bíblia e dizer, eu vou reivindicar isso. Mas qual o contexto? Bem, vamos pegar um bom exemplo disso. Seria 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15. Veja por um momento. Eu estou tentando escolher aqueles que vocês estão mais familiarizados. Ele diz, no verso 14, essa é a confiança, veja isso. É uma promessa de Deus. Essa é a confiança que temos nele,
que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Ouça, essa é uma promessa de Deus, que em seu contexto, o contexto é o quê? Que eu venho a ele e tenho uma petição. Então, estou pedindo por orientação sobre isso, e ele diz se for a vontade dele. Se pedirmos essas coisas de acordo com sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve, veja, não temos que adivinhar, nós sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Há mais uma coisa que é muito importante, é isso. Quando o cumprimento de sua promessa o honra. Se eu pedir algo a Deus que não é certo para mim, em primeiro lugar, ele não vai atender. Se eu estou sendo egoísta no meu pedido, isso não o honra. Eu não posso reivindicar isso. Então, se é algo que honra a Deus, temos o direito de acreditar que ele vai responder a essa petição e vai cumprir essa promessa. E, ouça, se for consistente com sua vontade imediata para minha vida, que é uma dessas condições, se você pedir algo a ele que não é da vontade dele, você está pedindo por algo com o qual ele não vai contribuir. Agora veja isso. Você pode dar a volta por cima e manipular as circunstâncias e fazer coisas que provavelmente não são certas ou legais, o que quer que seja, e conseguir, apenas para perceber que fez sua própria armadilha. Você está bebendo o seu próprio veneno que inventou. Mas quando andamos na vontade de Deus, nós temos o direito de reivindicar as promessas de Deus. Porque não queremos o que não é da sua vontade. E, e eu acho que a maioria de vocês tem idade suficiente para ter tentado e já aprenderam que não funciona. É a obediência a ele que faz funcionar. Então, se eu pedir algo que se encaixa na vontade dele, para minha vida, e por exemplo, todos nós oramos por coisa que pensamos, ó Senhor, você sabe que eu sei melhor do que isso? Ou depois de ter orado por algumas semanas ou algo assim, Deus te mostra, essa não é a minha vontade. Então a próxima pergunta é, Deus, qual a sua vontade? Ele vai te mostrar, sim. Ele não disse, peça e será dado. Você está procurando conhecimento, em outras palavras, você está buscando a direção para obedecer a ele, certo? Portanto, ele é obrigado a um filho de Deus responder àquela petição. Ele é um Deus de promessas. Então, é claro, tem o direito de reivindicar uma promessa quando estão andando na vontade de Deus. Veja isso. Quando você está andando em obediência à vontade de Deus, você tem o direito, o privilégio de reivindicar as promessas de Deus em sua vida. Porque se você andar na vontade dele, não vai querer algo que não seja a vontade dele. Pense nisso, que tolice é sair da vontade de Deus. Porque é isso que você faz, veja isso. Aqui está Deus descendo para responder sua petição. E quando você sai da vontade de Deus, eis o que acontece. Deus quer, mas você não está em condição de receber. Ou poderia colocar assim, quando você diz, Deus, eis o que eu quero. Ele não pode te dar algo que não seja da vontade dele. Eu falo de novo, de novo, de novo, de novo. A vontade de Deus. É o plano de Deus. Nessa situação particular, ouça, não há uma situação em sua vida na qual Deus não esteja interessado, nem sequer uma. Não há necessidade que ele não esteja interessado, não há nada que ele não possa prover para a sua vida. Mas temos que decidir. Estou disposto a fazer do jeito de Deus, no tempo de Deus. E se eu estou, Deus me fez uma promessa. Ele não pode falhar. Não pode deixar de cumprir. Quando tenho direito, quando posso reivindicar? Ouça, o Espírito de Deus dentro de mim confirma isso. Agora veja isso. Cada um crente é habitado pelo Espírito Santo. A responsabilidade dele, antes de tudo, era nos levar a perceber que estávamos perdidos. A responsabilidade dele era nos ajudar a entender sobre o que era a salvação. A responsabilidade dele é nos ajudar a entender quem é Deus. A responsabilidade dele é nos capacitar a viver o que Deus escolheu para nós. Ele tem muitas responsabilidades. Ouça, uma de suas responsabilidades é fazer o quê? É revelar a verdade. Nos mostrar a verdade. E o que acontece é isso. Quando você e eu estamos buscando a mente de Deus sobre algo e sabemos que Ele quer fazer exatamente o que Ele disse, então o que acontece? Nosso espírito
Por exemplo, eu penso nisso sobre essa luz. Quando estou pedindo algo a Deus que não é da vontade dele, para mim é como estática. Você sabe, se corta a televisão ou o rádio, você só tem estática. Em outras palavras, não tem nada bom sobre estática. Não tem nada de bom nisso. Eu sei em meu espírito quando estou com estática. E a verdade é que você também, amém? O Espírito de Deus dentro de você te dá essa sensação de calmaria. Você sente, ele te ajudará a sentir. Essa é a vontade do Pai. Eu vou fazer isso. Ouça, essa é a razão pela qual você e eu podemos fazer pedidos e sair confiantes. E eu diria uma última coisa. O Espírito Santo não faz somente isso, mas nos dá uma sensação de paz. Eu sei que eu tenho o direito de permanecer nesse pedido quando há paz no meu coração sobre o que eu estou pedindo. E como eu sei se é certo ou não? Bem, é isso que a palavra de Deus sustenta, é isso que a palavra de Deus permite. Isso se encaixa, veja isso. Isso se encaixa em você como filho de Deus. Agora, quando reivindicamos uma promessa, qual a nossa expectativa? Esperamos que Deus faça tudo isso? Há três respostas muito breves. Veja isso. Quando reivindico uma promessa de Deus, é claro como cristal. Tem uma escritura para isso. Tenho três responsabilidades. Número um, obediência. Número um. Em segundo lugar, fé. Ou seja, devo crer nele. Número 3, paciência. Devo esperar por ele. Você sabe que ele vai fazer o que prometeu. Você tem que crer que ele o fará. Tem que ser paciente e esperar por isso. E muitas vezes as pessoas oram, estão orando na vontade de Deus. Estão orando pela coisa certa. Deus está ouvindo as orações. Então cometem um erro terrível. Quero receber agora, ou eu quero para a próxima semana. Você vê? Veja isso. Ele que criou o tempo está no controle do tempo. E ele que criou o tempo, criou na vontade dele o plano e o propósito para a sua vida. Deus conhece futuro, passado, presente e todas as coisas mais. Ele sabe exatamente quando isso tem que acontecer em sua vida. E ele sabe exatamente como vai acontecer. E ouça, e ele muitas vezes nos testa com o tempo para confiarmos nele. Então veja isso. Se passo à frente dele, estou dizendo, não confio em ti. Oh, sim, eu confio. Não, 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 não. Se eu confiar nele, eu vou confiar que o tempo dele é melhor que o meu tempo. Porque o tempo dele, como todas as coisas do Deus Todo-Poderoso, é perfeito. Muitas pessoas fazem fila para as bênçãos de Deus. Então o que elas fazem? Elas querem receber agora, ao invés de no tempo de Deus. E o que isso faz? Isso só atrapalha toda a questão. Eu só diria isso para você. Já pensou no quão abençoado você é? Que esse livro, 66 livros que compõem a palavra de Deus e todas essas páginas e todas essas promessas após promessas após promessas, isso pertence a cada um de nós que é um filho de Deus. Por que você quer substituir qualquer coisa por isso? É melhor do que uma bússola? Espiritualmente ou de qualquer forma? É melhor do que outro conselheiro? Ninguém pode te aconselhar assim. Não há ninguém que possa suprir sua necessidade como a palavra de Deus. Esse Deus maravilhoso que te ama, que tem o melhor plano que um soberano, perfeito Deus que te ama incondicionalmente jamais poderia conceber o plano dele para você. Ele diz: se você me obedecer, confiar em mim e for paciente comigo, eu lhe darei o melhor que tem a oferecer. E Pai, quão gratos nós somos por sua paciência conosco. Só leva um tempo para aprender, Senhor. Obrigada por ser paciente conosco. Eu oro por muitos hoje que vão ouvir e escutar essa mensagem, que estão passando por dificuldades, lutas, perdas e necessidades. Não sabem para onde ir. Perguntam se verdadeiramente os ama. Eu oro para que tu encorajes o coração deles hoje. Sim, você os ama. Sim, sabe o que precisam. Sim, está disposto.
atender o que precisa. Sim, no seu tempo e do seu jeito. E Pai, eu oro para que o Espírito Santo torne cada um de nós plenamente consciente de que tesouro que nós temos. E plenamente consciente do quanto você nos ama, de toda forma. Em nome de Jesus. Amém. Bem, se você nunca confiou em Jesus como seu Salvador, você percebe o que está fazendo, está tentando viver nesse mundo louco e confuso, sem ter o maior ajudante que alguém possa ter. A coisa mais sábia que você pode fazer é pedir ao Senhor Jesus Cristo que perdoe seus pecados. Diga a Ele que você admite o seu pecado, que se rebelou contra Ele. Peça a Ele que te perdoe, com base no que Ele fez na cruz quando derramou seu sangue no Calvário. Peça que Ele te perdoe porque Ele prometeu isso, não porque você merece. Entregue sua vida a Ele. Deixe que Ele tome conta de sua vida. Deixe que Ele dê orientação e direção para sua vida. E de repente, tudo vai mudar. Essa é minha oração por você. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org.